Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom. Shalom. Eu quero ler um versículo bíblico aqui nessa manhã. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o próprio Deus, falando no versículo 11, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz, e prosperarão naquilo que eu disser. Para você, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, ela é a transformação, a palavra de Deus, ela penetra entre juntas e medulas, vai até a divisa da alma, é apta para discernir os pensamentos dos homens. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela é a palavra do soberano. Jamais um homem pode mudar suas leis, mudar os seus costumes. Nada pode impedir da palavra de Deus operar. Um abraço aí. Quem é, Ruth, que está lá ligado com a gente? Deu uma sumida aí. Apareceu só a foto e depois sumiu, né? Mas a palavra de Deus, ela entra nos nossos lares, Ruth, ela entra na nossa vida e ela é apta para fazer aquilo que foi enviado aquela palavra. Deus, quando ele fez esse mundo, Ruth, ele procurou se organizar um abraço ao Célio Miranda e toda a sua família. Bom dia, Célio Miranda. Aí, Ruth, Deus, quando fez esse mundo, ele se preocupou com os mínimos detalhes. Deus é detalhista naquilo que faz. E tudo que ele faz, lhe apraz, quer dizer, lhe dá prazer. Deus é Deus, mas agora a Ruth vai fazer um abrahá, uma oração, das orações que se orava no templo, lá no Beit Hamidash, em Jerusalém. Aqui no Sidur. Adonai Melé, o Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. E o Eterno será rei de toda a terra, e neste dia o Eterno será um, e o seu nome um. Salva-nos, Eterno, nosso Deus, recolhe-nos dentre as nações, para que possamos exaltar o teu santo nome e dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de geração em geração, e de todo o povo dirá amém. Louvado ao Eterno, que toda alma louve ao Eterno. Aleluia. Bom dia. Eu quero mandar um bom dia e um abraço para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária do Estado, Polícia Rodoviária Federal, para a Guarda Municipal do município de Marabá, todos que trabalham em todos os órgãos de segurança em nossa cidade, o Corpo de Bombeiro com um trabalho dinâmico aí nas praias, nos balneários, né? Aonde eles estão ali completamente envolvidos ali para dar proteção e prevenção para que ninguém venha morrer afogado, né, Ruth? A nossa oração nessa manhã é pedindo para que Deus venha abençoar o Corpo de Bombeiro do nosso estado do Pará e todos que estejam envolvidos em qualquer um dos municípios do estado do Pará, onde tiver um corpo de bombeiro trabalhando, que Deus venha abençoar ricamente, porque eles precisam da nossa proteção em oração, né, Ruth? Também, né? É um trabalho perigoso, um trabalho de prevenção, de cuidar de vida, né? Um abraço também para todos os barraqueiros ali da Praia de Tucunaré, a Barraca do Flamengo. A gente só vai para a Barraca do Flamengo, né? Toda vez que a gente vai lá para a praia, a gente fica lá na Barraca do Flamengo. Um abraço para vocês aí, da Barraca da Terezinha, e todos que estão aí na praia aí, uma barraca, uma estrutura muito grande. Ruth, a estrutura de cada barraca, em termos de cadeiras, mesas e
e Quebra-Sol, né? Você pode observar que ali é um trabalho muito grande e dinâmico, além daquele povo que trabalha ali, desde os garçons até os proprietários de barraca, há uma estrutura ali para servir o turista, né? Também um abraço para todos os barqueiros que atravessam o povo ali, tanto faz, né, no barco comum, como nas rabetas, né? Tem muitos rabeteiros aí. Agora nessa época de verão, os rabeteiros também têm os seus pontos aonde atravessa os turistas para a Praia de Tucunaré e para outros lugares, né? Então, um abraço para vocês aí que estão trabalhando nessa área de transporte. Também nós queremos abraçar todos os comerciantes da cidade de Marabá e todos os comerciários, que tenha um bom dia abençoado nas vendas, tenha bastante lucros, todos os comerciantes da cidade de Marabá. Também ao prefeito municipal Sebastião Miranda, juntamente com todo o secretariado, todos os funcionários da prefeitura. Um abraço bem forte também para o presidente da Câmara Municipal de Marabá, juntamente com todos os funcionários e vereadores. Um abraço para vocês aí que trabalham nessa Casa de Lei, todos que trabalham no Fórum de Marabá. Também nós queremos render essa alegria, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês aí nessa Casa de Lei também, onde ali no Fórum se resolve muitos problemas jurídicos. Então, um abraço para vocês que são funcionários aí, desde o juiz até o guarda que dá segurança lá no Fórum. E nós vamos começando o programa. Hoje nós vamos falar de batalha espiritual, porque, Ruth, a oração é uma batalha espiritual, né? A oração, né? Muita gente não se envolve muito com a oração porque não tem costume de mexer com batalha espiritual. E a oração do justo pode muito, hein? Seus efeitos, né? Às vezes, eu procuro resolver os meus problemas com oração, mas antigamente não era assim. Eu procurava alguém, uma mulher de oração, um homem de oração, para ir orar por mim. Era no início da nossa fé, né? A gente procurava a irmã Raimunda e outras irmãs para orar pela gente, porque a gente estava passando umas épocas difíceis, porque, olha, quando a gente se coloca para servir a Deus, em qualquer lugar, em qualquer religião, Ruth, vem as barreiras, né? Vem algumas frustrações para que a gente pare de servir a Deus. Mas aí, depois que a gente vence essas barreiras, que a gente vê que a gente é provado, né? E para isso nós tivemos muita gente de oração que nos ajudou, porque o meu ministério estava começando e as pessoas diziam que o meu ministério seria grande, porque via eu evangelizando no quartel, na prisão, nas aldeias, nos pontos de ônibus, nos hospitais. E todo evento que tinha de Marabá, eu com minha esposa e meus filhos, a gente estava distribuindo folhetos, a gente ia até para a praia. Nos maiores movimentos da praia daquela época, a gente chegava lá com as caixas e caixas de folheto distribuindo para o povo. Alguns recebiam, outros jogavam na cara da gente, né? Mas a gente nunca se portou com isso não, porque aquele que sai para distribuir a boa semente sempre tem as suas topadas. Mas a gente voltava cheio de alegria, porque muitos recebiam, abençoavam a gente, outros amaldiçoavam. Só uma vez que uma pessoa pegou o folheto, eu dei o folheto, quando eu virei as costas, ele bolou o folheto e jogou nas minhas costas. Nessa mesma noite ele foi preso, porque bateu na delegada. Ó. Aí foi preso. Quando eu fui evangelizado na cadeia, na delegacia municipal, que eu chego lá, esse cara que me jogou o folheto está lá algemado, preso, né? Então ele passou a ser meu cliente. Toda semana eu estava lá pregando para ele, né? Então, essas coisas acontecem na vida daquele que coloca a sua vida à disposição. Que crê, né, Ruth? Que precisa crer para ir fazer a obra. Porque é muito bonito a gente falar assim com o irmão,
ou assistir um testemunho de alguém que passou pelo que nós já passamos na nossa vida. Tivemos muitas alegrias, tivemos muita tristeza, muito choro, mas também a gente venceu muitas batalhas, né, Ruth? Muitas. Nós estamos aqui hoje, eu fico assim alegre, Ruth, quando meu filho chegou e disse assim, pai, já no Kauai já tem mais de 2.000 pessoas que assistiram o programa hoje. Ontem ele estava dizendo, olha, dentro de 60 minutos já teve tantas pessoas que assistiram o programa. Quer dizer, a vinda do nosso filho para cá, ele está cuidando dessa parte aí, né? A gente estava só no Facebook e agora não. Agora a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram e estamos também no Kauai, né? E aí no YouTube, o YouTube também, que é uma potência aí também. E a gente está interagindo aí, vendo, Ruth, o tanto que Deus é bom, que Deus está trabalhando na vida da gente. Mas, Ruth, vamos falar de oração. A oração, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como devemos, né? Que o Espírito de Deus intercede por nós, por gemido inexprimível. Aí é uma coisa íntima. Você vê que oração, você tem que saber a oração para elas agir. E que oração? E para depois desfazer, né? Porque muitas vezes a pessoa só sabe orar, mas não sabe desfazer a oração. Aí tem esse negócio? Tem, não sabia não? Tem que desfazer a oração? Tem. É tipo assim, quem trabalha com magia, quando ele faz a magia, depois ele tem que saber desfazer. Eu já conheci um feiticeiro que ele só sabia botar feitiço, ele não sabia tirar, não. Tem que saber. Aqui nós vamos falar de um homem, quando você disse assim, que nós não sabíamos nem o que ia falar hoje, né? Sobre a oração, você citou. Então eu fui procurar algo que fosse com oração. Nós vamos falar de Elias. Eliarro. Eliarro. O pessoal fala. Eliarro. Elias, no capítulo 17, 1 Reis, fala assim. E Eliarro, o Tisbita, que é um dos moradores de Gilade, disse a Ahá, assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, perante cuja face estou, juro que nestes próximos anos não haverá orvalho, nem chuva, senão conforme a minha palavra. Aqui foi uma oração. Ele está abolindo da terra por 3 anos, né? Tem Bíblia que fala 3 anos e 6 meses. Tem Bíblia que só fala 3. 3 anos. 3 anos. E também a pessoa tem que saber que a oração você faz e você também sofre junto com aquela oração que você fez. Ruth, a oração, ela vai depender também, primeiro, da sua conexão com Deus, né? Da sua intimidade com Deus para você ter a resposta. Segundo, você tem que ter depósito lá em cima. Tem que ter o merecimento, o mérito. Aqui você está falando de Eliarro, que é Elias, o profeta Elias. Por exemplo, assim, a gente pode classificar os profetas em termos de dimensão espiritual. Jacó, quando era Jacó, ele não tinha essa dimensão espiritual que tem Elias aqui, que você leu, que ele orou para fechar o céu, encerrar por 3 anos. Porque você vê que antes do dilúvio não chovia, por isso que o pessoal não acreditava em Noé. Porque o Eterno molhava a terra e a plantação só com orvalho, né? Aqui ele cita, não haverá orvalho e nem chuva. Porque ele determinou os dois. Você tá certa, porque antes de Noé era só orvalho, né? Só orvalho. E regrava a terra. O pessoal não conhecia o que era chuva. Quando Noé falou assim, tá vindo um dilúvio aí, e foi explicar nas suas pregações que dilúvio vinha, era 40 dias e 40 noites de chuva. Aí o pessoal, o que é chuva que esse velho louco tá falando aí, hein? Ele era comparado como louco. Ninguém sabia o que era chover. Porque a noite, o orvalho,
ele vinha, regrava todas as plantações, e aí, quando era de manhã, você olhava para a planta, ela estava molhada, né? E além de molhar a planta, vem o ozônio, né? Também. Aí você já é outra parte da ciência. É a parte química, né? Porque nós observamos que o ar nosso hoje está poluído, né? Tá. Mas antigamente, o oxigênio, o ar que nós respiramos, antigamente ele era puro. E quando descia o oxigênio com o ozônio junto, fertilizava as plantas. Porque o ozônio vem, por exemplo, existe uma terra degradada. Aquela terra que está fraca. Que ela tá destruída. Aí o que Deus faz na sua essência, na sua criação? Ele desce uma camada de nuvem de ozônio sobre aquela terra, e ali, aquele ozônio, ele vai trabalhar em termos de fortalecer aquela terra, porque a terra ela é viva. É viva. É um elemento que Deus criou, né, esse planeta. Então, ele vai fortalecer, o Eterno fortalece a terra, não é com oxigênio, é com ozônio. Ele fortalece o elemento fogo, com oxigênio, mas já a terra, ele fortalece através do ozônio, porque aí o ozônio, depois que ele faz o trabalho dele aqui na terra, de restabelecer a força da terra que estava fraca, aí ele perde um elemento. O ozônio, quando perde um elemento, ele vira oxigênio. Aí é benéfico. O ozônio é benéfico. O ozônio, ele, por exemplo, se existe aparelhos, eu até preciso comprar, pedir de São Paulo, há muito tempo que eu tenho vontade de comprar esses aparelhos. Eles custam uns R$400, mais ou menos. Aparelho doméstico que você coloca lá na pia da cozinha, que é um aparelho de ozônio. Então você pega uma bacia com água, coloca fruta, verdura, carne, o que você quiser lá ali dentro, naquela água, e coloca a mangueirinha de ozônio ali. Aí vai matar toda a bactéria, todo o veneno que tiver em fruta, verdura e legumes, o ozônio, a água de ozônio tira. Aí você tem uma água sadia, você pode beber a água de ozônio. Existe tratamento, a medicina faz tratamento com óleo de ozônio. Existem muitas lojas aí que já vendem o óleo com ozônio. Então, Ruth... Ou então filtro com ozônio. O filtro com ozônio. Para você ter, por exemplo, assim, resposta das suas orações, primeiro, você precisa estar precisando da ajuda de Deus. Porque Deus, ele gosta de atender os aflitos e aquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda. Como é que Deus vai atender alguém que está orando só da boca para fora? Não atende. Ele vai atender aquele que está orando com a alma. Ou aquele que não tem intimidade com ele, não liga para ele, a não ser quando está na aflição. Eu fico assim observando, Ruth, que o céu é um banco de dados. Quando você, na realidade, você entra em sintonia com o céu, pedindo alguma coisa, existe anjo que vai verificar como é que está teu crédito lá em cima. O que é que você tem feito pelo teu próximo? E muitas vezes a pessoa que vem pedir oração, ele não tem crédito. Mas aquele que está orando, ele está gastando o crédito dele, porque ele está pedindo, né? Em prol daquela pessoa. Por exemplo, e ele gasta os créditos dele as pessoas que se dedicam, você está falando assim, a pessoa que se dedica a orar por outras pessoas, como eu mesmo, a minha vida toda foi orar por pessoas que vêm arrebentadas, e a gente vai, faz campanha, ajuda. Quando elas melhoram, elas somem. Elas somem. Se for possível, ela levanta. Quando vem voltar de novo, é porque o pau já pegou para lá. A ingratidão. Aí, o que acontece com aquele? Não é só comigo, mas com todas as pessoas que gostam de orar, que tem esse ministério da oração. A gente sofre muito, porque as pessoas vêm cheias de lixo. E deixa tudo ali. E quando você ora, é dissipado aquele lixo, mas fica onde você está. E aí aquele peso espiritual, aquele peso da impureza, também fica naquele que orou.
Fica Agora, na casa. fica na casa, Aí na atenta família. aquele que orou à noite, porque vem aqueles espíritos que mantinha aquela pessoa aprisionada. Ele vem perturbar na noite daquele que orou. Então, aquele que se santifica, que vive nesse ministério da oração, ele tem que ter bastante cuidado, porque o fim dele é um câncer. Eu já tive câncer. Você sabe que já passei pelo Vale da Sombra da Morte. Mas o câncer é consequência de tanta energia ruim que aquele orador, aquele que ora, seja ele pastor, ministro, seja ele de qualquer religião, ele se envolve em energia negativa que vai acumular enfermidade na sua vida. Vai atrasar a sua vida financeira, amorosa, sentimental, familiar, aos poucos. Tem pessoas que ele vive uma vida toda desmantelada, toda errada. Mas aí ele sabe que tem um irmãozinho que ora. E a vez que é campanha... Uma irmãzinha. Uma irmãzinha. Aí ele vem para aliviar. Ali é tirado toda aquela energia negativa, toda aquela reação que ele está sentindo toda do a força pecado. da impureza. Tudo que está impedindo ele, às vezes até de prosperar, a saúde, tudo, ele deixa tudo ali. E aquele irmão que orou, ou aquela irmã, você pode prestar atenção. Toda pessoa que é usada em oração para fazer campanha, sempre ele está doente e a vida dele, como a dos filhos, toda desmantelada. Porque ele gasta os seus créditos, seus merecimentos com aquela pessoa que não merece. É mesmo que ele tiver uma conta no banco e sai pagando e dando dinheiro para todo mundo e depois ele está sem. Sem saldo. Ruth, o crédito lá em cima a gente adquire ajudando, fazendo a obra, fazendo caridade. Existem muitos meios de você aumentar o teu crédito lá em cima. Quando você precisar, você já é conhecido no céu. Ruth, existe essa história aí de ser conhecido no céu, né? Ser conhecido no inferno. Eu sou conhecido no inferno. Porque eu tomei muitas almas do diabo. E Ruth... E o levante, né, que vem. O levante, eu já sofri muita ameaça, muita coisa, porque eu enfrentei muita batalha e ganhei muitas almas naquela época. Na realidade, Ruth, eu não tenho nenhum mérito por ter ganho essas almas, milhares de almas que nós ganhamos aí. Isso aí, eu olho para trás e não vejo mérito nenhum. O mérito que eu vejo é olhar para o céu e ter crédito lá em cima. Ter crédito, porque quando a gente ora, porque eu falo assim para o Eterno, Hashem, eu preciso de ti, eu preciso dessa conexão contigo, porque eu quero ajudar não só a mim, mas ajudar a minha família, ajudar aquelas pessoas que precisam, né? Nós temos uma parte interessante dentro do judaísmo, porque o judaísmo é a religião judaica, né? Agora tem uma parte que é uma parte científica, que é chamada Kabbalah. As pessoas levaram isso para esoterismo, que não é. Existe uma diferença de Kabbalah para esoterismo. Por exemplo, aqui nós temos a experiência, aí em Isaías, né, 17, do profeta, quem orou foi o profeta Eliarro, que é Isaías. Aí ele orou e disse, pronto, não vai chover durante 3 anos aqui neste lugar. Isso aí, sabe o que é? Intimidade com Deus. Aí a gente, pela Kabbalah, pela parte espiritual da Bíblia, a gente descobre que esse homem aqui chamado Elias, né? Só que aqui, Isaías, a qual eu li, ele não dá data não. Nem quantos meses. Ele só diz que não haverá orvalho nem chuva, senão conforme a minha palavra. Tá certo, mas foi 3 anos e 6 meses. Algumas Bíblias, tem Bíblia que fala. Que diz 3 anos e 6 meses ou 3 anos. Ou 3 anos. Agora imagine uma terra que passa 3 anos sem ter uma gota de água do céu. Ela racha. Racha, as plantas morrem, os animais secam. E sofre tantos animais, as plantas como o profeta mesmo, ele profetizou, ele sofreu, ele não ficou de barriga cheia, ele não tinha fartura de água, porque, sim, mas vamos ver aqui o profeta. Vamos ver seguir o versículo? Não, só um instantinho. Esse profeta, que a gente avalia o profeta, como eu disse, a dimensão que ele está espiritual.
Por exemplo, esse profeta aqui, ele já tinha passado da terceira dimensão espiritual, já estava na quarta, a quinta dimensão espiritual. Porque como é que a gente adquire esse crescimento que esse profeta aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 17, está falando que ele fechou as portas dos céus. As comportas dos céus, elas estão nesse domo, onde você olha e vê tudo azul. Ali ele trancou, com a oração dele, ele trancou os ferrolhos onde passam as águas para chover na terra. Quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz que ele fez o ser humano para que tenha o quê? Domínio sobre todas as obras feitas de suas mãos. Você quando lê o Salmo 8, aí você lê compassadamente, você vai entender que não existe nenhum homem na terra, e nunca vai existir um homem na terra para chegar ao nível de um anjo. Ah, mas fulano era o anjo. Ah, o fulano é o anjo da igreja. Fulano é isso. Nada, nada. Nada se compara ao malar. O malar. Por quê? Eu tenho 4 elementos. Você não tem 4 elementos. Você que está assistindo, o teu corpo tem os 4 elementos. Mas os anjos não têm 4 elementos. Os anjos têm o quê? Ele tem 2 elementos. Os daimos, demônios, eles têm o quê? 2 elementos. Então nunca... por exemplo, mas eles têm menos elementos do que nós, são mais poderosos do que nós. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Salmo 37 fala 3 vezes isso. Agora, o que nós queremos dizer? Para a oração ela ter efeito, precisa orar a palavra, né? A palavra tem que estar na base da Bíblia, né? Porque ele desafiou os céus, trancando as portas da chuva e dizendo, não vai chover segundo a minha palavra. Pronto. Uhum. Eita, caba macho, né? Vamos de lá no Nordeste. Que caba macho. Esse caba é macho. Mas preste bem atenção uma coisa. Ruth, continue aí o versículo para a gente... O versículo 2. Desenvolver a mensagem. Isso também a gente pode ver que tinha uma mulher chamada Jezabel, né? A Jezabel era pombagira pura. Ela que comandava tudo. E o povo, muitos seguiu ela. A beleza dela era atraente. Todo homem que olhava nos olhos dela se tremia por causa da beleza. Outras o magnetismo pessoas que tinha dela. Deixa de servir o Eterno para servir a imagens, a outros deuses, né? E quando o Eterno abençoa, eles vão agradecer aquele que ele acha, né? É tipo aquele que fez o bezerro de ouro e depois dizia, foi esse aqui, o bezerro, que nos tirou da terra do Egito. Eu te lembro de uma vez que a gente tinha um círculo de oração aqui na igreja, na esquina aqui, e passavam as pessoas para ir para o hospital, e quando passavam na porta da igreja, as pessoas eram curadas. Você estava orando, círculo de oração, aí as pessoas caíam lá no meio da rua, vocês iam pegar, traziam para dentro da igreja, ali orava, e aquela pessoa saía curada. Mas aconteceu de uma tarde, chegou uma pessoa crente, trazendo um filho que era desviado. De moleta. De moleta, né? Ele foi jogador de futebol, atleta, mas aí o diabo laçou as pernas dele e vocês fizeram a oração e largou a muleta. E ficou a muleta lá na congregação, né? Você vê uma coisa, eles foram agradecer, eu vi o testemunho do pai dele, que ele disse que levou o filho dele, ele deu testemunho lá no ministério dele. Porque era de outro. Porque ele recebeu a bênção no ministério, mas o ministério dele era outro. Aí ele, para se engrandecer lá, disse, eu levei o meu filho aleijado, como todo mundo viu aqui, de muleta, cadeira de roda, no círculo de oração, e as irmãs oraram, e está aqui meu filho de pé. Curado. Sabe o que aconteceu com esse filho? Ele deu testemunho errado, morreu. Cuidado com a oração. Cuidado com a mentira. Esse negócio de subir no púlpito e ficar mentindo, tu pode apagar. Olha, Ruth, a internet tem mostrado tanto de pastores, de crentes que têm morrido mentindo em púlpito. Morrem em cima do púlpito. Então tem que ter cuidado. A oração, ela pode muito nos seus efeitos, mas tem que ser a oração que esteja de acordo com a
Palavra de Deus. O Eterno dá as bênçãos. Aí a pessoa vai agradecer ao outro, dizendo A que foi outro. o outro que deu. Por exemplo, o Eterno faz um milagre, eles vão agradecer a Baal. Pois é. Né? Então tem que ter muito cuidado disso, muito cuidado, porque com Deus ninguém brinca não. Ele é Ninguém ditador, brinca. eu digo sem medo de errar. Deus, o Criador, é ditador, radical e ciumento. O que é dele. Aí, versículo 2. Depois a palavra do Eterno veio a ele dizendo, vai embora daqui, segue para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenarei aos corvos que lá te sustente. E ele foi e fez conforme a palavra do Eterno. E ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Quer dizer... É primeiro Reis, né? Primeiro ele determinou a palavra, mas aí veio a perseguição contra eles, porque o povo da terra, aqueles que plantavam, aqueles que tinham horta... Os agricultores, colonos da época. Diz o culpado é esse homem. Fora a Jezabel que queria matar ele, né? Que foi depois dessa disputa dos 450 profetas, né? Ele tem que correr para se esconder. A Jezabel era uma mulher perigosa. E Ruth, ela era temível mesmo. Todo homem tinha medo dela. Porque ali foi feita aquela disputa. Qual era o Deus que tinha poder, né? Que eles serviam a um Baal lá, outro Deus, a qual eles fizeram todo Deus sacrifício. Que não é Deus é Baal, porque a Bíblia só fala de um Deus. O outro que aparece é Baal. No livro do profeta Isaías também está escrito, Ruth, que Deus fala assim, só existe um Salvador, fora de mim não tem outro. Não tem outro. Se aparecer outro Salvador que não seja o eterno Deus, aí 3 vezes o livro do profeta Isaías você vai encontrar isso aí, Deus dizendo que ele é que é o Salvador nosso, não é o homem. Porque o interessante, Ruth, é a pessoa aprender, ler, procura aí no livro do profeta Isaías, que você tem aí na sua casa, e você vai encontrar quem é o verdadeiro Salvador. Porque estão dizendo, não, é fulano, é ciclano, tal. E o Eterno diz, eu sou o teu Salvador, fora de mim não existe outro. Não existe outro. Pronto, eliminou qualquer possibilidade de surgir um Salvador, né? Porque você... o Mashiach que nós estamos esperando, o povo judeu, ele não vem para salvar ninguém, não. Ele vem na missão que tinha Davi. Ele vem de lutar por Israel. É isso aí que vai acontecer. Não vai acontecer milagre de maneira alguma, não. Vai acontecer a realidade da profecia, que ele vem para colocar esse mundo em ordem. E vai brigar com as nações e vai acontecer isso. Mas vamos para o texto, Ruth. E aí a palavra do Eterno diz assim, agora tu sai daqui, que o pessoal vem te perseguir, né? Vai por oriente e te esconde. Fica junto ao ribeiro de Querete. E lá ele fica. Mas aí Deus ordena, o Eterno ordena aos corvos. Pode ser urubu, né? Leva carne e pão. Os abutres. Levava carne e pão para ele. De manhã animal, de tarde, por exemplo, uma ave impura levando coisa pura para o profeta. Era. E ali... Entenda isso. Aí tinha o ribeiro, que tinha água. Passava ali, muitas pessoas conhecem como garapé, né? E passava aquela água, ele bebia de lá e já tinha o pão e a água que os pássaros levavam e ele ali. Mas conforme não chover, aquele ribeiro secou. E aí veio a palavra do Senhor de novo. Ou profecia. Quer dizer, a oração não dele. Chover, aí depois faltou água para o profeta. Vamos para frente. Mas o Eterno, ele supre toda necessidade do seu povo, né? Aí no versículo 8 dizia, a palavra do Eterno veio a ele dizendo, levanta e vai Tessafá, na região de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente lá. E ele se levantou e foi. Ao chegar ao portão da cidade, eis que uma mulher viúva estava ali apanhando lenha. E ele então a chamou e lhe disse, traz-me, rogo, um pouco de água num vaso para que eu beba. E enquanto ela foi buscá-la,
ele chamou dizendo, traz-me também um pedaço de pão contigo. E ela disse, assim como vive o Eterno, teu Deus, juro que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Eis-me aqui apanhando 2 gravetos de madeira para prepará-los para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e depois morramos de fome. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme disseste, mas primeiro faz disso um biscoito para mim e traz-me aqui, depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Eterno dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias disse, e ela e ele e sua casa comeram juntos muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Eterno através de Elias. Elias era o Tiebita, né? É. Ó, Ruth, Elias, ele vivia de paletó, era? Não. Ele vivia todo... Se a roupa dele era de pelo de camelo, né? E ele tinha muito dinheiro no banco, Pix, tinha essas coisas que a gente tinha. Porque... Pelo que faz aqui, ele tinha muito, mas lá no céu, né? Mas a Bíblia fala aqui, Ruth, que esse Elias tinha poder de fechar, trancar as travancas, as portas do céu, né? Do céu para não chover. Esse cara tinha muito... Tá sem som que ela tá falando aqui. Sem som? Tá sem som. Meu Deus. Eu tinha que ver aqui uma mensagem. Pessoal, nós estamos aqui testando porque alguém avisou a Eliane lá de Minas Gerais que está sem som. Não, aqui tá. Aqui está aparecendo aí o som. Tá, vamos continuar aqui. Eliane, dá uma sintonia direitinho aí. O som aqui está perfeito. Obrigado, Eliane. Você é uma bênção do Eterno na nossa vida. Ruth, o interessante aqui, o termo, para a gente não perder o pique que nós estamos, o interessante é que esse profeta, esse profeta, Ruth, ele tinha crédito no trono do Altíssimo, né? Nos bancos do céu. Ele tinha crédito, ele não tinha, era dinheiro no bolso, Ruth. Mas ele não tinha, Elias não tinha propriedade, porque os profetas da Bíblia é diferente dos profetas de hoje. Os profetas de hoje querem andar em carrão, né? Quando você liga para uma dessas pessoas que prega, que é profeta, ele já diz, olha, o meu cachê é tanto. Naquela época, os profetas não tinham cachê, né? Eles pregavam, faziam a obra pela fé, e quem mantinha o profeta, quem preparava o profeta e enviava, era o provedor. O provedor era somente o Deus daquele profeta. Ele ia ver só com a roupa do corpo. Como o caso de Elias, ele usava paletó, era? Não. Túnica. A veste dele era de camelo, né? A Bíblia diz que a veste dele era de pele de camelo, de animais. E ele andava a pé. Ele não tinha nem cavalo para correr, nem um jumento para puxar sua carga. Ele andava a pé. Aí que é fé. É fé. Porque para a gente fazer a obra hoje, a gente vê que muita gente aí que estão viajando, quer ser elite. Nós temos aqui no Brasil uma pregadora aí que cobra de 5 a 8 mil reais para fazer uma ministração, né? E viaja de avião. Ainda bate no peito e se orgulha, diz, eu viajo daqui para Bahia, de São Paulo, Rio, não sei, eu fico olhando, aí os profetas de antigamente, usado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não recebia um caroço de milho de ninguém. E um profeta, Ruth, na época ali, de Geazim, o que aconteceu com aquele profeta? Era Josué, não era? É Josué? Eliseu. Que o rei não,
lá da Síria, Naamã, Naamã. queria pagar uma quantia alta pela cura que ele recebeu de Deus, e ele disse, não, ei, diz para ele que quem curou ele foi Deus e eu não recebo nada, não. Uhum. Recusou o dinheiro daquele que antes era leproso. Recusou. É porque quando a gente estuda sobre a lepra, tudo que o leproso pega é contaminado. Tudo que toca contamina. É. Por isso que a lepra não foi a boca de Eliseu que amaldiçoou o servo Geazim, que a lepra pegou nele e na família dele. É porque ele pegou as coisas que ele pegou lá de Mordekai, estava contaminada, e ele levou para a casa dele aquele tesouro, ele distribuiu com a família, e quem pegou daquele tesouro pegou lepra. Por isso que o profeta teve uma revelação e disse, olha, a lepra de Naamã está contigo e com toda a tua família. Aí a Bíblia fala que todos eles foram contaminados. Por quê? Pela ganância de um profeta. Pela mentira, né? Cobrar para pregar, cobrar para profetizar, para ter revelação, visão, estar fazendo comércio com as coisas de Deus. Eu estava procurando aqui, como nós não temos esboço, eu estava procurando como que depois veio a chuva, né? Certo que a gente sabe, que a gente lê. A chuva, a história de Elias... ele, quando o negócio estava pegando, meio que ele já estava sofrendo as consequências por falta de chuva, 3 anos, né? Aí ele começou a orar para reverter a oração, como tu não falaste isso? No início não estava falando aí? É porque a pessoa tem gente que faz uma oração para uma coisa e não sabe como desfazer. Tem que saber desfazer. O que você quis dizer é que Elias estava dentro desse patamar, na autoridade suprema, depósito no céu, pediu, aconteceu. Fecha as travancas aí e não vai chover mais nada aqui na terra durante 3 anos, conforme a minha palavra. Só que é assim, a oração para você fazer é fácil. Agora, para desfazer é difícil. Você vê que Elias, eu queria até pegar... É igual macumba. Mas como foi assim em cima da hora, eu não separei. O magieiro, para fazer a macumba, ele faz. Agora, para desfazer, não é fácil, não. Porque há um negócio, Ruth, a feitiçaria, a bruxaria, tudo é negócio que se trata com forças espirituais. E aquilo ali, tudo tem leis, tem normas. As forças espirituais, sejam elas impuras ou não, existem normas. Aí, por exemplo, assim, alguém vai pedir um serviço para o magieiro fazer um trabalho, né? Deixa eu ver se solta a Bíblia. 3 espíritos aí. Isso aqui é mais difícil. Esses espíritos que vão fazer, que vão atender esse pedido daquele magieiro em prol daquela pessoa, eles querem ganhar. Eles querem ganhar alguma coisa. E aí é feito uma empleita. Então, para desfazer isso, tem que pagar de novo. Tem. Né? Porque se macumba fosse boa, seria boa cumba, né? A macumba é má, por isso que é chamada de macumba. Agora, para desfazer E olha, existe feitiçaria, bruxaria, que é feita, Ruth, nas águas, que é muito difícil de manchar. Que é despacho nas encruzilhadas das águas. Tem outros que é feito nas matas, outros é feito nas encruzilhadas das estradas. Então, existe muita força nessas estradas, nos cruzamentos, no qual aquele que tem entendimento de fazer essas coisas e ganha para aquilo. Mas quando a pessoa... É como a história que a gente sempre está contando aqui dos rabinos, né? Aqui já é o 18. Peraí, deixa eu ver. Eu quero ver onde é que ele ora para minha chuva, porque não é fácil, não. 41. Primeiro não tem o teste da mãozinha? Elias, quando foi para ele orar, para vir chuva, o que ele fez? Ele colocou a boca 18. Próximo da aliança que ele tinha com Deus. O que significa isso? Que ele botou o joelho no chão, colocou a boca entre as pernas, que é onde está a aliança com Deus, do pacto, e aí ele fez a oração.
porque o judeu não ora de joelho. Não. Só quando é uma coisa especial. Mas no caso dele, que já tinha crédito lá com Hashem, lá em cima, ali agora vai ter que desfazer essa oração para que haja chuva, porque ele está sendo prejudicado. Muita gente está sendo prejudicada, os agricultores, fazendeiros, muita gente já irado. Foi aquele profeta que anda vestido com pelo de animais? Foi ele, foi. Pois é, rapaz, aí eles tiravam dos cachorros e jogavam no profeta. Mas agora o profeta vê que precisa avaliar um pouco da oração que ele fez e desfazer essa oração. Aqui, no capítulo 18, versículo 40, Elias lhe diz: agarra os profetas de Baal e os que nenhum deles escape. E agarraram Elias e fez descer ao ribeiro de Quisson. E os matou ali mesmo. Elias disse: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Avá subiu para comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se por terra, pôs o seu rosto entre seus joelhos. É a oração de joelho de um judeu. Do pacto. Da circuncisão. Da circuncisão. Eita, se a pessoa tiver um buchão assim... Profeta de verdade hoje não tem buchão, porque ele jejuma. Ele vive mais em espírito do que na carne. Quando tu vê gente aí que diz que é profeta com a barrigona, aquilo é só carne. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. E repetiu isso 7 vezes. Na 7ª vez o moço disse: uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. E ele disse: sobe, diz a Avá, aparelha o seu carro e desce, corre, meu irmão, corre, para que a chuva não te impeça. Nesse meio tempo, os céus se escureceram como nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Avá subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Eterno estava sobre Elias, e ele se apressou e correu diante de Avá até a entrada de Israel. O que esse profeta aí fez? Ele pediu um sinal. Um sinal. Ele fez a oração, né? Ele orou ao Hashem, e o Hashem atendeu com um sinal que seria a nuvem. E aí ele manda o discípulo dele, que todo profeta tem um discípulo, né? Vai lá ver, se tu vê uma mão do tamanho da mão do homem, uma forma de nuvem, corre. Corre, pega teu carro e sai logo dali, porque vai cair chuva, senão vai te atrapalhar a chuva. Mas a terra estava seca, rachada, e precisava de chuva. Elias, ele teve que orar 7 vezes. Esse número 7 sempre está em algum lugar, né? Na Bíblia porque, Ruth, 7. No mundo espiritual, o 7 não é número de mentiroso, como o mentiroso fala aí, não. O número 7, Ruth, é um número de um círculo. Um círculo. Um círculo. Então, por exemplo, assim, quantas notas musical tem? 7. Quantos dias da semana? 7. 7. Então, a gente vai pegando e... Antigamente os planetas diziam que era 7. Agora tem mais. Quantos braços tem um catsal? 7. Que é a menorá, 7 braços. Que são... Quanto espírito Deus tem dentro desses catsais? 7. Que são 7 espíritos de Deus, que na realidade é só um que faz os 7 moveres. Então, Ruth, o número 7 aqui aparece, mas em ação. Vai lá. Ele orou, vai lá. Ora de novo, vai lá. Tu olha direitinho, tu presta atenção, abre teu olho. Se tu vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem, corre. E a pessoa que tinha que estar reparando, José Carlos Alves. Um abraço, José Carlos. Ele tinha que correr. Ele tinha que saber correr. Então, a oração... Você nunca viu falar que alguém ora e depois desora? Desora. Desfaz a oração. Porque muitas vezes, Ruth, nós oramos porque a gente tem necessidade de alguma coisa.
Mas muitas vezes nós oramos não como devemos orar, mas o Espírito de Deus em nós, ele intercede por gemido inexprimível. O que é esse gemido, esse gemido inexprimível? É que dentro do nosso ser, do nosso ego, chamado alma, a alma é o centro das emoções. Quando você ora com a alma e com o espírito, e tem crédito no céu, né? Tem que ter crédito. Porque tem gente aí... Senão a pessoa ora, não adianta, não passa do teto. E as palavras da oração, você tem que ser humilde. Se você pega para orar em oração exaltada, porque Deus, eu fiz isso, eu faço aquilo, cobrando de Deus, tu tá lascado. A oração do fariseu é assim. Você tem que se humilhar pela tua misericórdia. Baru, Atah, Adonai, Elohim, Melech, Haolam, Shek, deixa-nos. Quando nós oramos ao Eterno, a primeira coisa que a gente fala é Baru, Atah, bem-vindo tu és, né? Tem pessoa que vai fazer a oração como o fariseu, diz, não olha para fulano porque ele faz assim, assim, mas ele me maltratou, ele me diz, mas eu não, eu faço assim, assim. Não é preciso isso, porque Deus está vendo tudo. No campo individual da conexão chamada oração com o Eterno, é algo que é íntimo nosso com o Eterno. E para entrar nessa intimidade, tem que ter amizade com o Eterno, tem que conhecer o Eterno. Que Deus tu está orando? Todos os deuses atendem a oração. Não como eficácia, mas atende todos os deuses. Em toda religião há poder, há milagre, há cura. Toda religião, seja ela A, B, C. Lembra de Moisés? Moisés, quando chegou na presença do faraó, jogou o cajado virou cobra. Aí o faraó deu risada na cara de Moisés. Os astrólogos, todos aqui fazem isso aí. Isso aí é brincadeira para eles. Aí jogaram o cajado, virou 2 cobras. Aí todo mundo riu, viu? A mágica de Moisés, os astrólogos aqui, os mágicos, tudo faz. Mas só que a cobra de Moisés engoliu as outras 2 cobras. Então, existe sim. Eu estou na religião porque lá eu fui curado. Que Deus tu está servindo? Né? Elias, ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. E ele era considerado o profeta do fogo, né? Considerado profeta do fogo. Aqui a gente vê que cada um tem o seu chamado. E cada pessoa, como diz, o Eterno não dá nada de graça, né? Você vê que quando ele diz para Elias, vai para o lugar de Sidom, eis que te ordenei uma mulher viúva para te sustentá-lo. Ele vai, pela palavra do Eterno. Mas quando chega lá, a mulher estava pegando 2 gravetos, já dizendo, não, eu vou fazer só um biscoito aqui para mim, para o meu filho, depois não vou morrer. Tudo consequência da chuva que não veio. Mas aí o Eterno queria abençoar ela, escolheu ela, mandou ele até a casa dela, mas ele diz, não, faz conforme a minha palavra. Quer dizer, primeiro para o profeta. Tu faz o biscoito, traz a água, aí ele faz a oração sobre ela, né? E o azeite da botija não faltará e a farinha da panela também não faltará. Até que ele determine de novo, né? Que a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Eterno através de Elias. Ruth, essa intimidade de falar com Deus, por exemplo, essa semana eu não posso orar por ninguém. Estou num período de oração, à tarde, na sinagoga. Eu estou tendo umas conversas com Deus em oração para fortalecer o meu ministério. Porque são crescimentos espiritual. Porque na vida espiritual, Ruth, você tem que estar se reciclando todo dia. Todo dia. Há um período do pescador pescar, mas há um período, Ruth, dele remendar as redes. Então chegou agora o período para me remendar as redes, porque o que vem aí para a sinagoga, o que vem aí para nós é muito grande, que se eu não tiver preparado, Ruth, eu posso perder. As bênçãos passarão pelas minhas mãos e a gente não pode segurar as bênçãos que vierem se não tiver preparado. Porque a bênção de Deus, Ruth, ela vem.
Você vê que quando o pescador, você sabe que nós somos pescadores, que nós já pescamos e nós já pegamos a cabeça de um cardume. Quantos pescadores estavam atrás da praia procurando lá, nós do outro lado, lá no Faride, a gente olhou, quando eu olhei, eu vi aquele capotezinho, o sinal da cabeça do cardume. E andava com o pessoal, e ali eu disse, Jorge, vamos pegar a canoa, vamos lá. Levamos 2 tarrafas grandes, Ruth. Quando eu dei o primeiro lance em cima daquelas cromatas grandes que vinha lá, dava rádio, você lembra daquela época? E aí eu dei aquele lance, sabe o que aconteceu, Ruth? A tarrafa ficou boiada em cima da água, assim, afundando aos poucos, porque era muito peixe. Quando eu fui puxar, eu quase a gente alaga a canoa, porque não podia puxar aquela tarrafa cheia de peixe, tarrafa grande. Era até do Guido Mutano essa tarrafa. E aí, o que aconteceu, Ruth? Ali nós enchemos a canoa e tivemos que parar de pescar. Então, a bênção, quando ela vem para nós, ela é grande. Aí que eu gritei para os pescadores que estavam fora do cardume, gritei, o cardume está aqui, nós já pegamos um bocado. Eu dei 2 lances de tarrafa e deixei uma amarrada canoa cheia de peixe e água levando a gente junto com a canoa e a gente puxando. Eu tentando abarcar o tanto de peixe, muito peixe de uma vez. Foi o dia que eu peguei mais peixe na minha vida. Mas é isso aí. Ruth, nós temos que ter crédito lá em cima. Tem que ter crédito. Tem que ter crédito. E os créditos através da obra, né? Você fazendo as boas ações. Aqui, como Deus queria abençoar essa mulher viúva, a qual ela já não tinha mais esperança. Só um instante. O rabino orou ao Eterno, né? Porque ele queria saber quem era daquela cidade que ele estava, quem era o homem pior daquela cidade. Aí ele orou, e quando foi à noite, Deus deu um sonho para o rabino. Aí mostrou quem era o homem pior da cidade, estava perdido, o pior. Aí ele foi, olhou para o homem de dia, aí pensou só, esse que é o pior da cidade. Quando foi na outra semana, ele ora e diz, Hashem, mostra para mim quem é o homem que está salvo, santo, nessa cidade. Aí ele, quando foi à noite, ele dormiu, e Deus mostrou o mesmo homem. Mas não pode. Esse homem não é o pior? Esse homem não estava perdido? Como é que agora ele é o número 1 dos salvos? Aí, alguma coisa aconteceu com esse homem. Aí ele foi lá, na casa do homem, chegou, contou a história. O homem pior da cidade é você. Deus mostrou. Mas agora eu tenho outro sonho, que o que está salvo e o melhor homem da cidade é você. Como aconteceu isso? O que você fez para mudar isso? Mudou o decreto, né? Mudou o decreto dele. Rasgou-se a sentença, o processo. Sabe o que foi? Ele deu alimentação para os pobres. Já tinha crédito lá mais do que os homens da cidade. Tem pessoas que não têm religião nenhuma. Mas ele sabe ajudar os necessitados. Eu conheço um homem que é rico em minha cidade aqui, que ele tem muitas associações, muitos carnês, muitos documentos, recibo de ajuda que ele ajuda as associações que cuida de anciões, que cuida de criança. Ele abre a mão para ajudar o necessitado. E, na realidade, esse homem, na presença do Eterno, ele tem crédito. Tem. É rico. Tem depósito. Sabe que ele é muito rico, não só aqui no estado, mas em vários estados, no Goiás. No Maranhão, nós andamos em propriedade dele, ele andou com a gente de carro lá. Aqui ele tem várias linhas de trabalhos, né? Eu não vou falar porque ele tem muita coisa, é meu amigo, quando eu vou para lá, eu ligo antes para ir falar com ele, e ele me aguarda lá, a gente conversa sobre as coisas de Deus. Mas esse homem, ele não é religioso. Então, o crédito lá em cima depende de você. Jorge Luiz, bom dia.
Bom dia, Jorge Luiz. Bom dia para você e toda a sua família. Todos vocês que estão entrando no programa hoje, agora. Saiba de uma coisa, esse programa, todos os dias nós estamos de 7 horas às 8 horas aqui, dentro dessa faixa do Facebook, mas também temos no Instagram, nós estamos lá no Kawaii, no YouTube, né? E aí nós estamos assim nas redes sociais. E Ruth, quando o meu filho falou assim, ó, coloquei, não tem meia hora, já tem 2.000 pessoas assistindo o Kawaii, o programa Nossa Terra. Isso para nós, Ruth, é uma alegria, porque essa glória a gente passa para o eterno, né? Chegamos ao final de mais um programa. Você que ainda não curtiu, vamos curtir, compartilhar. Você que é novo no programa, vamos se inscrever. Escreva aí que toda vez que nós entrarmos no programa, você é avisado. Né? Mas me diga uma coisa. A gente ora e pode desorar? Pode. É tipo assim, você faz uma oração, mas você tem que saber desfazer depois, né? Porque, Ruth, a oração, ela quando você faz uma oração, ela sobe para o trono do Altíssimo em forma de papel ofício. Quando você quer, essa é a oração, depende do tipo de oração que você fez, você quer anular, então é como se fosse um decreto. Você pode anular esse decreto. E tem que ser você. Você viu que Elias, ele determinou não chover durante aquele período, mas depois ele teve que desfazer para poder vir chuva. Aí, Ruth, nós pensamos assim, no termo de que a oração, ela pode muito em seus efeitos, mas para a gente orar, a gente tem que orar de acordo com a Bíblia, né? Orar na palavra. E outra, você tem que ver que a pessoa, para ter direito, ele tem que ter um pacto com o Eterno. Você viu que Elias, para desfazer a oração dele, para poder vir a chuva, ele teve que orar perto do pacto. Ele tem que saber se ajoelhar e colocar a boca no pó perto do pacto. Que é a circuncisão, Ruth, que é a marca que ele tem no corpo. As pessoas falam assim, os pregadores, tem uns pregadores que dizem que Salomão era um bruxo, era um feiticeiro, era isso, era aquilo outro, mas como é que, se ele era um bruxo, era um feiticeiro, e ele pegou os demônios e construiu o templo? Ele tinha tanto poder. Como é que o Eterno aceitou aqueles operários, que eram os demônios, dirigido por outros demônios, fazer o templo? Lá não se ouvia barulho de ferramenta nenhuma. No templo não existia aço, não existia nada de ferro, nem martelo e nem serra para cortar. Porque quando a pessoa bate, ele está maltratando a pedra, como ele diz, está defamando até a parte para a construção do Eterno. Tudo que você vai fazer um altar para o Eterno, ele não quer que você quebre pedra. Quer que você já pegue as pedras sem estar mutilada. Então, Ruth, por exemplo, Salomão, ele nunca foi bruxo. Nunca foi mago. Agora ele tinha um poder, uma autoridade para dominar os demônios e botar para trabalhar para ele. Sabe qual era o poder que ele tinha? Que dominava os demônios? Aqui nós estamos falando de principados e potestades. Porque ele não ia atrás de fila de demônios. Aqueles demônios em coisinha não. Desse que fica aqui tentando as pessoas. Não é desse daqui não. Ele pegava os principados e potestades, dominadores dos ares, e dizia, vocês vão fazer isso. Porque, na realidade, ele trabalhava com um elemento chamado fogo. Elemento fogo. Salomão trabalhava. E o que eles faziam? O que Salomão fazia? Ele não incorporava, não, porque os daimons, eles não incorporam em ninguém, não tem poder de incorporação. Se um daimon incorporar, um principado, uma potestade, incorporar na pessoa, ele mata. O que incorpora é esses espíritos maléficos que ficam aqui na Terra, que são de baixa frequência, que eles incorporam no ser humano e diz que é o diabo, diz que é isso, que diz que é aquilo. Mas esses que eu estou falando aqui, quem tem entendimento de que é um daimon, né? Quem tem entendimento do que nós estamos falando aqui, acerca das cravículas de Salomão, que foi um documento que ele deixou, um testamento para o seu filho, nós estamos falando aqui de forças que não têm
poder de incorporação no ser humano. Se incorporar, mata o ser humano. Nenhum ser humano está preparado para receber uma entidade dessa. Então, mas ele tinha domínio delas como? Através do conhecimento. Porque quando você estuda, você pesquisa, você vai adquirir e entender aquilo que você quer. E aí ele dominava essas forças, mas ele não era só ele, mas ele tinha pessoas que também dominavam. Quando foi, como é que é o nome daquele besouro? Xandi? Xami. Que é um besouro que cortava as pedras. Que corta, né? Ele corta a pedra como um laser e ainda come o pó. Mas ele fazia de encaixe do jeito... Eles são besouros que você programa ele. Eu quero assim, assim, assim. E eles fazem tudo dentro dos conformes na matemática certo, os encaixes de pedra de 50 toneladas, 20 toneladas, 10 toneladas, 1 tonelada. Porque as pedras do templo, você pode olhar que elas são tudo encaixadas. Ruth, não precisa massas para... argamassa para juntar aquelas pedras poderosas, não. E o que acontecia ali com aquela construção? Ela crescia cada dia, mas ele dominando aquelas forças infernais para fazer uma obra santa que foi destruída mais tarde, porque os próprios judeus, os próprios hebreus da época abandonaram o Eterno, viraram as costas para ele, aí os inimigos vieram de Roma e destruíram, de Roma não, vieram de outro lugar, mas a gente, quando a gente está estudando e pesquisando, o segundo templo foi destruído pelo general Tito de Roma, né? E matou, prendeu muita gente, entrou no templo para prender o Deus de Israel, ó. Aí vamos encerrar? Baruch Hashem? Agora, chegamos ao final. Um bom dia a você, que você possa realizar tudo que tiver que realizar hoje. Seu dia seja de vitória. Faça depósito no céu. Shalom, shalom. Como é que faz depósito no céu, mulher? Tem que fazer depósito no céu. Tem que fazer. Nossos programas nós vamos ensinar como é que você faz depósito no céu, para quando tu orar, a tua oração não ficar só no teto, né? Você receber. Baruch Hashem. Fique na paz. Shalom, shalom. Shalom.